Lá nesse vídeo eu vou estar apresentando essa Bíblia, a Bíblia Arqueológica. Bíblia produzida pela editora Vida. E é uma Bíblia que traz muitos recursos valiosos na forma de artigos arqueológicos, fotos e conteúdos da arqueologia, né, que estão disponíveis hoje. Através da literatura que nós temos acesso, nós estamos vivendo um período sem igual na história, né, um período em que muita coisa boa, muita coisa útil está acessível às pessoas, tanto através do mundo digital, da internet, né, virtuais, como também na parte física, né? São muitas bíblias de estudo que têm sido produzidas atualmente, e essas bíblias têm trazido uma riqueza de conhecimento, de material para as pessoas que admiram a palavra de Deus, que gostam de se aprofundar no conteúdo que ela disponibiliza. E essa Bíblia arqueológica eu vou estar mostrando nesse vídeo todos os recursos que ela contém na parte interna. Então vamos acompanhar agora todos os detalhes da Bíblia arqueológica. Então essa daqui é a Bíblia arqueológica. Ela vem nessa caixa aqui muito chique, muito bonita. E tem já algumas informações sobre os recursos aqui nela mesmo. Faça uma jornada visual através da vida e dos tempos bíblicos. Ela foi produzida, a Bíblia arqueológica foi produzida pela editora Vida. E essa é a edição que eu tenho aqui, é a preta. Ela traz a nova versão internacional. Sabemos que a editora Vida é a editora que produz bíblias com essa nova versão internacional. Aqui na parte de trás tem exatamente algumas informações sobre os recursos que tem na Bíblia, né? Embarque em uma viagem ao passado pelas terras origens da Bíblia e tenha um encontro inesquecível com a palavra de Deus. A Bíblia de Estudo Arqueológica esclarece as origens da Bíblia, fortalecendo a sua fé e abrindo novas perspectivas de conhecimento e compreensão do texto sagrado. Tem 8.000 notas e 500 fotografias coloridas. Não apenas contém o texto completo da Bíblia, mas também permite que você entre de olhos abertos no mundo bíblico, entenda o significado, a relevância, a profundidade histórica, cultural, arqueológica das Escrituras. Página após página, os recursos dessa Bíblia de estudo apresentam a você com clareza e sem precedentes inúmeras descobertas arqueológicas. Aqui vai dizer então algumas coisas que ela tem. A nova versão internacional, todas as páginas em cores, Palavra de Cristo em vermelho, mais de 8.000 notas de rodapé. Essas notas de rodapé, ele diz que é 8.000 notas, parece muito, mas as bíblias de estudo normais, elas vêm com cerca de 20.000 a 40.000 notas, em média, né, as bíblias de estudo trazem. A Bíblia arqueológica, ela traz apenas 8.000 notas, exatamente porque ela vem com um extenso conteúdo arqueológico, muitos artigos e muitas fotos. E para que o conteúdo coubesse, né, no espaço da Bíblia, foi diminuída as notas. Eu vou estar mostrando o interior dela para mostrar claramente esse detalhe. Traz 500 artigos divididos em 5 categorias e traz cerca de 500 fotografias coloridas. Ela traz também introduções detalhadas de cada livro, incluindo as cronologias, esboços fáceis de visualizar, tabelas sobre os tópicos mais importantes, concordância e referências cruzadas, índice de assuntos, tópicos e mapas coloridos. É publicada em parceria com a Gordon Conwell Teológico Seminário, Seminário Teológico Gordon Conwell. Nós vamos abrir agora aqui a caixa e vamos mostrar a vocês o interior da Bíblia arqueológica. Aqui está. Logo, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é a quantidade de páginas que essa Bíblia traz. Aqui no final ficam os mapas, né? São 13 mapas, 14 mapas coloridos. E a Bíblia como um todo, ela tem um total aqui de 2.225 páginas. E é um detalhe interessante sobre esses mapas. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar no vídeo aqui
é que ele traz um índice de localizações. Por exemplo, aqui tem o mapa 1. Você pode observar aqui que ele vem subdividido aqui com um número e uma letra na lateral. Um número na parte superior e uma letra na parte lateral. Por que isso? Porque através dessa subdivisão aqui é possível encontrar as localidades que são identificadas aqui no índice. Tenho aqui ó, 2 páginas, 3 páginas desse índice aqui, que é o índice dos mapas. E aqui tem as localidades. A gente vai pegar, por exemplo, aqui uma localidade aqui, a cidade de Samaria. Por exemplo, aqui ele diz que ela pode ser encontrada no mapa 4, no código B3, ou seja, você vai abrir o mapa 4 aqui. Aqui está o mapa 4 e no B e no cruzamento aqui com o 3. O B e no 3 você vai encontrar então aqui Samaria. Então isso é uma forma abreviada de você encontrar as localidades no mapa. Você vem aqui no índice, procura o lugar e identifica o código, e através do código você vem aqui e vê a ligação entre a letra e o número para encontrar a localidade. Em alguns mapas, nesse primeiro mapa aqui, o número está em cima e as letras do lado. Em outros mapas, as letras estão em cima e os números estão do lado. Mas tanto de uma forma como de outra é possível encontrar as localidades. E os mapas realmente são muito bons, muito bem elaborados e muito bem detalhados. São 14 mapas coloridos aqui. A primeira coisa que eu mostro aqui no review da Bíblia é os mapas que vêm exatamente no final da Bíblia. Ela traz uma capa aqui com algum alto relevo aqui. Alto relevo também aqui na parte do meio. Bíblia de Estudo Arqueológico NVI, Editora Vida. Alto relevo aqui. Ela vem com apenas um aqui marcador para você deixar marcado aí o trecho que você estiver lendo. Primeira página dela, presenteado a alguém por alguém. Então aqui você coloca a dedicatória para a pessoa para quem você apresenta a Bíblia. Aqui tem a apresentação, para ser ilustrado através da história. Aqui tem o editorial com as informações. Essa Bíblia ela foi produzida nos Estados Unidos, não é isso? E a primeira edição dela aqui foi no ano de 2013, tá aqui. As informações do editorial. O sumário ele apresenta exatamente os recursos que a Bíblia tem e a localidade onde ele se encontra. Aqui, antes do livro do Antigo Testamento, vai ter esses recursos aqui, que são os livros da Bíblia em ordem alfabética, abreviatura, introdução, alguns artigos explicando sobre a Bíblia, prefácio à edição brasileira, prefácio à NVI, créditos e permissões fotográficas, tabela de períodos arqueológicos, a história da Terra Santa, história cronológica da Palestina. Então isso a gente vai ver logo aqui depois. Aí então vem os livros do Antigo Testamento, depois vem os livros do Novo Testamento. No final da Bíblia, ele tem esses outros recursos aqui, que é o guia de estudos, que é a tabela de pesos e medidas, o glossário, um índice de assuntos de artigos, lista de artigos em ordem alfabética, lista de artigos em ordem de referência bíblica, concordância, NVI e índice de mapas coloridos. E por último ficam os mapas, né? Aqui você observa o índice de livro da Bíblia, as abreviaturas. Aqui outros tipos de abreviaturas. Aqui tem uma citação sobre os livros apócrifos. A Bíblia em si ela não traz livros apócrifos, mas os artigos arqueológicos citam alguns desses livros. E aqui ela destaca aqui os livros que são citados nos artigos, alguns dos livros apócrifos.
outras abreviaturas. Aqui vem a introdução da Bíblia. Aqui vem uma explicação sobre essa Bíblia. É interessante esse material aqui para a gente entender o que a Bíblia traz. Ele explica bem aqui. E aqui nessa parte ele diz os detalhes que a Bíblia contém, né? Ele diz que traz 500 artigos, e esses artigos eles são subdivididos em 5 categorias, que são sítios arqueológicos, notas histórico-culturais, povos antigos, territórios, a credibilidade da Bíblia e textos e artefatos antigos. Então todo o conteúdo arqueológico da Bíblia ele vai estar incluído nessas 5 categorias. Toda vez que houver alguma menção a algo arqueológico, ele vai vir dentro de uma categoria dessa. E além disso, desse conteúdo arqueológico que vai estar nesses artigos, ela traz também notas de estudo, que são as 8.000 notas que ficam no rodapé da página. Elas são um pouco resumidas e estão numa letra muito pequena, como essa letra aqui você pode observar, né? Uma desvantagem dessa Bíblia é essa, que ela traz uma letra muito pequena. Além dessas notas, ela traz introduções aos livros, traz tabelas e gráficos sobre tópicos, traz citações periódicas de textos da antiguidade. Isso aqui é interessante. Eu vou abrir, por exemplo, aqui uma citação que tem aqui no texto, para mostrar do que diz respeito a essa citação. Aqui, por exemplo, no livro de Salmos, tem uma citação dessa aqui, que é o mito de Balu. Ela recomenda também até ler o artigo Texto Garítico do mito de Baal, no Salmo 104. Aqui está o texto que ela cita ali naquela nota. O texto garítico do mito de Baal. E aqui, essa outra citação aqui, ela faz referência a um texto extra-bíblico, ou seja, um texto que não está contido na Bíblia, que é citado aqui no contexto do Salmo, que menciona essa questão de Baal aqui. E esse texto, o mito de Balu, faz parte exatamente desse recurso. Aqui, citado como citações periódicas de texto da antiguidade. Ou seja, são citações de textos de literatura extra-bíblica, que está contido nessa Bíblia dessa forma aí. Tem os mapas coloridos. E todas as páginas da Bíblia elas são nesse mesmo formato aqui, não são páginas brancas. Tem um conteúdo branco, mas a borda dela é colorida. E toda a Bíblia tem as páginas assim, então foi uma Bíblia que ficou destacada por isso. Aqui tem um prefácio do Luiz Saião, que é um linguista da USP, que é responsável por muitas das publicações da editora Vida. Algumas Bíblias que traz a versão NVI, produzida pela editora Vida, traz informações de Luiz Saião, que é um mestre hebraísta, linguista, pastor, escritor e consultor editorial. Ele foi o coordenador da tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia e é um exegeta, né? É um supervisor exegético da Bíblia, também a mensagem. Eu achei interessante essa parte que ele fala aqui de alguns achados arqueológicos, né, que foram estudados e que propiciaram um grande avanço no estudo da Bíblia, porque a arqueologia é considerada o terceiro testamento, porque ela revela muitas coisas sobre o que a Bíblia mesmo diz e lança muita luz sobre isso. Entre esses achados, ele cita aqui as cartas de Amama, os manuscritos do Mar Morto, a carta de Mari, o Código de Hammurabi, a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi a pedra que acharam no Egito, que através da língua, das 3 línguas que estavam contidas nela, pôde-se decifrar a língua egípcia antiga. As tábuas de Ras, o rochedo de Berriú, o calendário de Geral, a epopeia de Gilgamesh, o prisma de Senaqueribe, a tábua de Nus, a inscrição de Mesa,
a inscrição do rei Dan, a estátua de Mamentar, a inscrição do Siloé, os papiros do Novo Testamento, os códigos sinaíticos, Código Vaticano e Alexandrino do Novo Testamento, o Templo de Ártemis, que é a Diana dos Efésios, citada em Atos, a Sinagoga de Cafarnaum, e entre outros, muitos outros itens arqueológicos que ele menciona aqui, que fazem parte do conteúdo que foi disponibilizado aqui no interior da Bíblia. Aqui tem um prefácio da versão NVI, e eles fazem uma apresentação aqui acerca da versão utilizada dentro da Bíblia, que é a Bíblia NVI. Na verdade, eu não gosto muito da versão NVI, nova versão internacional, eu prefiro aquelas versões mais antigas. No entanto, essa foi a melhor Bíblia que eu já tive disponível aqui para mim, nem tanto pela versão, mas pelos conteúdos que ela apresenta. A versão NVI, apesar de muitas pessoas gostarem da NVI, eu particularmente prefiro as versões antigas, a King James, por exemplo. Aqui tem uma lista de pesos e medidas. E essa Bíblia ela ficou excelente exatamente por causa dos recursos que ela apresenta e conteúdo teológico, conteúdo arqueológico, que é o principal, né? Aqui eles trazem o crédito das pessoas que foram responsáveis por produzir exatamente os recursos que tem na Bíblia. Tem o nome dos fotógrafos, o nome das pessoas que se dispuseram a ceder os direitos para colocar aqui as imagens, as fotos que eles tiraram, né? Os artigos que produziram. E tá aqui a lista de todo mundo, todas as pessoas que participaram aí para inserir o conteúdo dessa Bíblia. Aqui tem uma tabela dos períodos arqueológicos. Interessante essa tabela, que fala sobre o período neolítico até o período moderno de Israel. Todos os períodos arqueológicos. Nos últimos anos a arqueologia tem feito descobertas magníficas que tem produzido um grande despertamento para compreender mais a Bíblia Sagrada. Aqui tem um artigo sobre a história da Terra Santa. Muito detalhado esse artigo. Aqui encerra esse artigo e aqui começa uma história cronológica da Palestina. Cita o período da Palestina até o tempo dos apóstolos aqui. Cronológico. E aqui começa o Antigo Testamento. Tem a introdução do livro de Gênesis. As introduções dos livros sempre vêm com um autor, destinatário, fatos culturais, uma linha de tempo. Aí traz alguns detalhes enquanto você lê, curiosidade você sabia, os temas abordados e um pequeno sumário do conteúdo do esboço. E logo depois já começa a Bíblia. Aqui aparece aquele que foi citado lá, né? Textos extra-bíblicos. Ele sempre aparece com essa definição, vozes antigas. Então que ele está citando aqui a Estela de Ramesside, um monumento de pedra inscrito. Aí ele pede também para ler Antigas Narrativas da Criação em Gênesis 1, que está exatamente aqui. Textos e artefatos antigos, Antigas Narrativas da Criação. Aqui começa o conteúdo teológico através desses artigos, através dessas citações de textos extra-bíblicos. Aqui abaixo ficam as notas de estudo, com a letra bem pequena mesmo. Aqui outros detalhes que aparecem assim nas notas. E aqui nessa parte direita fica as referências cruzadas. Então o conteúdo é organizado basicamente assim, né? Vem esse texto aqui, em algumas partes aparece, outras não. Tem algumas notas, algumas páginas tem poucas notas. Aqui é texto, notas, referências cruzadas e aqui material arqueológico. E esse material arqueológico ele sempre vai aparecer assim, nesse formato assim, colorido, e trazendo ou não algumas imagens. Nesse caso aqui ele traz algumas imagens. Quase todas as páginas dessa Bíblia elas trazem muito conteúdo relacionado a isso, por isso que essa Bíblia é excelente para se aprofundar na história, né, do tempo bíblico. Aqui tem outro tipo
de material que ele cita. Então ele dividiu esse conteúdo em 5, né? Um dos 5 é esse, a credibilidade da Bíblia. O outro vai vir aparecendo assim, textos e artefatos antigos. O outro vai ser povos e terras, governantes antigos. Esse aqui, textos e artefatos antigos, mais uma vez, né? Aí alguns, credibilidade da Bíblia. Esse aqui é sítios arqueológicos, é outro tipo. Então são 5 tipos de artigos que estão distribuídos ao longo do conteúdo. Aqui ele está mostrando algumas palavras em idiomas antigos. Credibilidade da Bíblia, mais um texto aqui. Povos e terras, governantes antigos. Aqui tem povos, terras, governantes antigos. Aqui era um poço e uma tamargueira em Berseba. É uma vegetação e um ambiente parecido com aqueles em que viveu Abraão. Eu gostei muito dessa parte aqui de Êxodo. Aqui tem as teorias da rota do Êxodo do Egito, né? Pela rota do norte, a rota do sul, localização do Mar Vermelho, no que ocorreu a travessia. E eu gostei muito dessa nota histórica e cultural aqui, que mostra como é o nome de Deus em hebraico. Eles são escritos exatamente com essas letras aqui. Então esse nome aqui, YHWH, que foi traduzido como Yahvé, que é o nome de Deus no original, ele foi escrito exatamente assim. Observe que o hebraico era uma língua que era escrita da direita para a esquerda. Então essa letra aqui significa o Y, essa daqui o H, esse daqui o W e esse daqui o H. Então dessa forma ficam essas 4 letras aqui, que é de onde se definiu o nome de Deus ali quando foi perguntado por Moisés, né? E Deus disse: eu sou. Essas palavras ali que foram escritas. E aqui tem esse artigo aqui, um gráfico, né? Um gráfico que fala sobre os nomes de Deus. Textos e artefatos antigos, hieróglifo de Saleb. O faraó do Êxodo, aqui tem a foto de templos que havia ali no Egito. Aqui está a pedra de Roseta, aqui está a explicação sobre ela. Aqui está as divisões históricas do Egito Antigo, aqui está o sarcófago de Tutankhamon, o rei Tut. Credibilidade da Bíblia, a data do Êxodo. Então aqui mais um artigo explicando esse detalhe. Então observe bem isso, que o texto da Bíblia em si, ele aparece aqui e o conteúdo é bem mais amplo do que o texto em si. Conteúdo arqueológico, conteúdo de recursos que a Bíblia apresenta, ele se sobrepõe bastante ao texto bíblico. Então é muita coisa, muito recurso que possibilita um aprofundamento muito grande no estudo da Bíblia. E assim vai no decorrer de toda a Bíblia. Aqui tem fontes literárias mencionadas nas Escrituras. E assim vai ao longo de toda a Bíblia, essa imensidão de recursos, de material arqueológico que a Bíblia dispõe, a Bíblia arqueológica. Através dessa Bíblia, certamente a gente pode se aprofundar em muitas coisas como nunca antes poderíamos, né? Com essa acessibilidade, né? A esse material arqueológico riquíssimo. Aqui tem exemplos de ossários, né? Quando as pessoas eram mortas, sepultadas, então elas depois pegavam os ossos e colocavam nessas caixas. Aqui tem explicando um pouco sobre isso.
Aqui tem uma explicação aí sobre o batismo pelos mortos, que é citado no livro de Coríntios. Tem uma nota aqui histórica explicando esse detalhe. Aqui no livro de Judas, tem uma foto aqui da ilha de Patmos. Aqui no livro de Judas, esse aqui está o texto do livro de Judas. E aqui tem um texto do como um anjo entregou o sacerdócio a Levi e lhe ordenou que destruísse Siquém, conforme o testamento de Levi nos testamentos dos 12 patriarcas. E ele cita isso daqui mostrando Levi. Jacó repreendeu Levi e Simeão por terem destruído Siquém e matado seus moradores. Mas aqui esse texto ele mostra a menção desse episódio em outros escritos antigos, num livro chamado Testamento de Levi. Aqui antes do livro de Judas, ele faz uma análise aqui na credibilidade da Bíblia, um artigo sobre a Bíblia e a literatura pseudoepigráfica. E aqui ele fala um pouco sobre um livro de Enoque, que é citado aqui, né? Porque o livro de Judas é um dos livros que cita o livro de Enoque, e o livro de Enoque é considerado apócrifo. Aqui ele faz uma análise sobre isso, explicando e mostrando aqui até trechos arqueológicos, né? Pedaços de itens arqueológicos de outros livros antigos, por exemplo, um livro chamado Jubileu e outro livro chamado Gênesis Apócrifo. Ele cita aqui e menciona aqui onde fala sobre aquele episódio dos gigantes. E aqui em Números 13 eu achei muito interessante que tem dois artigos aqui, um sítios arqueológicos e o outro aqui sobre notas históricas culturais, em que ele explica sobre os nefilins, né? Que eram exatamente os gigantes da antiguidade. No contexto dos espias foram espiar a Terra Prometida, eles encontraram esses nefilins, encontraram esses gigantes. Eles até afirmaram lá que diante deles pareciam gafanhotos. E existem várias teorias na Bíblia para explicar isso, baseadas em Gênesis 6, né, que dizem que esses gigantes teriam nascido do casamento entre os anjos e as mulheres, né, as filhas dos homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens, tendo os anjos assumido a forma humana e gerado esses gigantes. É uma das teorias que são explicadas e esboçadas também aqui nessa Bíblia. Tem material relacionado a isso, tanto ali como no livro de Judas, no livro de 2 Pedro. A Bíblia traz todo esse conteúdo, diversos artigos, subdivididos em 5 categorias, como a gente viu ali, que estão distribuídos ao decorrer de todo o texto das Escrituras. Ao terminar aqui o Antigo Testamento, ao terminar aqui o livro do Apocalipse, o Novo Testamento, tem os recursos que ficam depois, tem alguns poucos recursos que vêm antes e esses outros poucos que vêm depois aqui, que são a tabela de pesos e medidas, um glossário, um índice de assuntos dos artigos. Ou seja, você quer encontrar esses artigos aqui, eles estão distribuídos num índice aqui no final da Bíblia, para você encontrar eles por palavra. Existe também um índice de artigo pela ordem de referências bíblicas, tem uma concordância e por último tem os mapas. Aqui tem um glossário para algumas palavras que aparecem dentro daqueles artigos. Então, quando essas palavras aparecem em negrito lá, você observa uma palavra que esteja aqui em negrito, por exemplo. Por exemplo, nesse artigo aqui aparece essa palavra em negrito, Talmud. Então, toda vez que você tiver um artigo desse arqueológico que tiver uma palavra em negrito, essa palavra ela vai estar disponível aqui no glossário, cujo significado você vai poder identificar. Aqui mesmo ele já cita aqui, falando que você pode consultar o glossário para saber o significado dessas palavras. Todos os termos presentes lá estão aqui, em algumas páginas do glossário. Logo depois vem o índice dos artigos. Então os artigos são catalogados aqui por títulos. Cada um desses artigos aqui, esses que são subdivididos em 5 tipos, 5 categorias. Então tem um índice extenso completo aqui de todos os artigos.
citados na Bíblia. Logo depois tem a lista de artigos em ordem alfabética. Então, por ordem alfabética para ficar mais fácil de achar também. Você quer saber um artigo ali sobre os nefilins, então você já vem aqui e procura nefilins. Um artigo sobre o Êxodo, um artigo sobre o nome de Deus em hebraico, como a gente viu, você procura aqui em ordem alfabética. Depois disso tem a concordância bíblica, que é uma concordância que acompanha as Bíblias de Estudo NVI, que mostra diversos termos aí, as passagens onde elas se encontram, onde esses termos são citados na Bíblia. É uma concordância muito boa também quando você quer falar sobre um tema, pregar sobre um tema, estudar sobre um tema, e a concordância vai mostrar todas as passagens bíblicas, ou a maioria das passagens bíblicas onde esse tema, esse termo aparece. A maior parte aqui é exatamente relativa a essa concordância. Uma letra J ainda aqui, ó. Tudo isso aqui é concordância. E aqui terminou a concordância. A concordância terminou aqui. Aqui tem um índice dos mapas coloridos que eu já mostrei no começo do vídeo. Você encontrar as localidades. Dentro dos mapas você utiliza a letra e o número, né? O número e a letra. E vai encontrar facilmente onde ela está localizada no mapa. Muito bem, está aí o vídeo da Bíblia Arqueológica. Espero que você tenha gostado aí de todos esses minutos que a gente passou aí junto, observando todos os detalhes aqui da Bíblia Arqueológica. É uma Bíblia arqueológica, foi uma das que eu mais gostei, apesar dela utilizar a versão NVI, nova versão internacional, que é uma versão que eu não uso muito, eu prefiro aquelas versões mais antigas. Mas no que diz respeito a recursos, a materiais, a conteúdo, ela realmente é uma Bíblia sem paralelo aqui que eu tenho aqui em casa. Tem muitas Bíblias aqui em casa que tem muitas notas, né? Muitas notas explicativas ali embaixo do texto, mas essa Bíblia ela traz realmente uma variedade grande de recursos baseados na arqueologia, baseados em imagens, em fotos antigas, né? De lugares, de episódios bíblicos que trazem realmente uma riqueza sem igual no estudo da Bíblia. E ela se destaca aqui entre as Bíblias de estudo, inclusive entre as Bíblias que eu já analisei aqui. Eu prefiro a versão King James, que é aquela versão mais antiga, mas no que diz respeito aos recursos de estudos, materiais, conteúdo de análise, né, de estudo, comparação, eu gostei muito dessa Bíblia arqueológica. Ela está aqui em primeiro lugar entre as Bíblias que eu vou mais estar estudando. E espero que você também tenha gostado dessa análise aí e tenha ajudado você aí a fazer uma decisão aí em relação se você vai querer comprar ou não essa Bíblia. Eu vou deixar o link dela aí na descrição. Comprei no site do Submarino, mas ela está disponível também com desconto, inclusive eu acho, não me engano, até com frete grátis na Amazon em alguns períodos, né? Ela fica ali com esse benefício do frete grátis. Mas o custo dela está em torno de 150 a 130 reais, 150. As mais caras, tem uma Bíblia que ela tem um marcador de livros aqui. Tem uma versão dela, se eu não me engano, é com a capa lilás, que ele traz o marcador dos livros aqui, então ela fica um pouco mais cara, em torno de 160 por aí. Mas seja qual for o que você vai comprar, é um investimento realmente que vale a pena, porque é uma Bíblia sem igual que nós estamos tendo a possibilidade de ter acesso hoje. Que eu tenho aqui, a gente faz diversos reviews de Bíblias aqui no canal. Você pode até acompanhar aqui, eu vou colocar aqui do lado algumas Bíblias que eu já tenho feito análise delas. E deixa aí o seu comentário, seu curtir, se inscreva no nosso canal. Nós sempre vamos estar produzindo materiais dessa natureza aqui para as pessoas que amam a palavra de Deus.